Galera, eu vim aqui falar sobre um negócio enquanto eu estou muito bonita para o meu ano novo. Gente, eu não vou mostrar o vestido porque eu tô com preguiça de mexer na câmera. Mas, galera, eu vim falar sobre a avaliação neuropsicológica que você faz para descobrir se você é neurodivergente ou não. Vou falar sobre ela porque eu estou realizando ela no momento. Só falta, nesse exato momento, né? Só falta uma sessão, eu responder umas escalas. Eu não sei se essas escalas é com um teste que tá pela metade ainda, mas se não for, enfim, falta terminar o teste de personalidade. E aí falta a sessão com um familiar, com uma pessoa que me viu crescer, né? Galera, vamos lá. Minha experiência. Primeiro, ele te dá um teste de QI. Depois, ele faz um teste de... É porque, assim, as coisas são meio individualizadas. Então, comigo foi o seguinte. A gente fez o teste de QI e aí ele falou, na sessão seguinte a gente vai fazer o teste de atenção. Porque a minha suspeita era TDAH. Na sessão seguinte a gente vai fazer o teste de atenção. Sendo que aí na sessão seguinte ele falou, não vai dar certo porque os meus colegas, tipo, precisaram usar também, acabou que eu não peguei a tempo. Ok. Nessa sessão a gente fez um teste de memória. E aí, quando foi na outra sessão que a gente, em tese, ia fazer o teste de atenção, ele falou, a gente não vai fazer o teste de atenção, porque a gente não vai fazer o teste de atenção agora, eu acho que eu vou chegar a fazer o teste de atenção, porque, aparentemente, sua atenção é preservada. Então, a gente vai deixar ele pra depois, a gente vai fazer o que é mais necessário aqui no momento. Aí, vamos lá. Recapitulando, eu fiz o teste de QI, um teste de memória e um teste de... Eu não sei o que era aquilo, não sei se era velocidade, mas assim, eu sei que eu fui muito mal nesse teste porque velocidade não é a melhor coisa, assim, pra mim. Porque, tipo, não em questão de velocidade de pensamento, mas em questão de velocidade de desempenho de coisas, entendeu? Ok, vamos falar primeiro sobre o teste de QI. O teste de QI que eu fiz, se eu não me engano, é o VAS. Se eu não me engano, é esse o nome, é porque tem um tempão que eu escutei esse nome, né? Então eu não lembro exatamente se é esse nome, mas se eu não me engano o nome é VAS. Eu não sei como é que se escreve, não sei se é com V, não sei se é com W, mas eu acho que é esse o nome. Que aparentemente é o melhor que tem, assim, pra QI, é o mais indicado e etc. E aí pronto, foi esse teste. Esse teste é dividido em 4 sessões. Vocabulário, cubos, semelhanças e matrizes. A parte de vocabulário é a seguinte. Primeiro ele mostra umas imagens e aí ele pergunta, o que é isso? E aí você fala o que é. E aí ele faz tipo, umas 5 perguntas dessas. E aí ele passa para as palavras. Ele vai falando as palavras, ele pede que você defina. Aí assim, gente, na minha experiência, eu fiquei meio sem saber, assim. Porque eu falava um negócio, eu pensava, tipo assim, será que então é pra eu só dar uma definição curta ou eu posso, tipo assim, falar tudo que vem na minha cabeça? Aí eu comecei a falar as coisas que vinham na minha cabeça. Aí ele falou assim, tu vai falando e eu vou enxugando aqui, tá? Mas o significado continua o mesmo. Aí eu fiquei, então acho que ele quer que eu enxugue. Aí pronto, depois eu fui dar uma enxugada, assim, nas palavras que eu falava pra definição. Aí, pronto. Se eu não me engano, a parte do vocabulário não teve nada além disso. Tipo, eu não tive que escrever nada, era mais ele perguntando e eu falando. Naquele momento mesmo. Acho que é porque também eles têm que ver, tipo, se você demora pra responder alguma coisa. Eu acho que deve ter alguma questão assim, entendeu? Tipo, quanto tempo você demora pra fazer esse link, assim, da memória de trabalho também. Eu acho que tem isso. Eu acho que eles analisam isso. Não tenho certeza, mas eu acho que eles analisam. Ok. Fechou a parte do vocabulário. A parte de cubos é basicamente assim. Primeiro, ele me deu 4 cubos. E aí, cada cubo, tipo, tinha uma face vermelha, outra face branca, uma face que era assim, tipo, meio a meio, outra que era meio a meio ao contrário. E aí ele mostrava umas imagens e era pra eu replicar essas imagens no cubo, entendeu? Tipo, na parte de cima. Aí, ok, gente. Eu fiz. Aí acho que ele fez isso algumas vezes, tipo, 4 vezes, entendeu? Aí depois ele me deu o resto dos cubos, eu fiquei com 9 cubos. E aí ele passou a me mostrar as imagens num coisinho assim, num papelzinho, que era pra eu replicar. Aí ele ia colocando o tempo que eu fazia, ok, foi tipo assim, sem problema.
Essa parte não teve nenhum problema. Na parte de vocabulário só teve uma palavra que eu não sabia, que eu nunca tinha escutado assim. E teve outra palavra que eu não soube dar a definição certa, que era intermitente. Eu pensei, tipo, na hora não veio o significado rápido assim, então eu falei só que era relacionado a tempo. Mas eu não lembrei que era... Não é que eu não lembrei, é porque eu não tinha certeza se era intervalo de tempo. Mas depois, no dia, eu pesquisei e eu vi que realmente era intervalo de tempo. Mas enfim, na hora eu fiquei meio que sem querer falar um negócio errado. Ok. Aí na parte de cubos ele coisava, você replicava as imagens, foi isso. A parte de semelhanças, basicamente ele vai... É pra você falar a semelhança entre duas coisas. Eu pensei que iam ser mais coisas, pensei que eu sei, tipo, 3 coisas, assim, sabe? Mas não, foram só 2. Aí ele primeiro te pergunta, tipo, não, qual que é a semelhança entre flores e abelhas? Qual que é a semelhança entre um cavalo e uma vaca? Qual que é a semelhança entre uma criança e um adulto? E aí você vai falando qual que é a semelhança entre aquelas coisas. Mas eu pensei que eu vi coisas mais mirabolantes que eu tinha visto na internet, que às vezes perguntavam, tipo assim, não, qual que é a semelhança entre um avião, um relógio e um sino, entendeu? Eu pensei que ia vir uma coisa assim, não, qual que é a semelhança entre um poema e uma escultura, sabe? Um negócio mais legal de responder. Mas não veio, mas tá tudo bem. Eu tô vendo no momento que esse vídeo vai parar sozinho por conta do meu armazenamento, mas enfim, vou continuar falando. Não lembro quantas questões foram de semelhanças, eu tava muito mais preocupada em responder do que em contar as quantidades das coisas, tá, gente? Mas se eu não me engano, acho que foram tipo 10 perguntas, não sei. Aí, ok, terminando a parte de semelhanças, a gente vai pra parte de matrizes. Ou então foi ao contrário, não lembro exatamente, mas foi no mesmo dia. Pra parte de matrizes. Gente, a parte de matrizes, ela não é legal, tá? Não foi legal pra mim. Não achei bacana. Porque, assim, ele mostra uma coisa, assim, e aí tem 4 divisões, né? E aí, tipo, tem 3 completas, e aí você tem que falar o que vai acontecer na 4ª. E aí tem 5 opções aqui, pra você escolher uma delas. Aí, assim, até a metade, tipo assim, o negócio tava indo, entendeu? Tava ok. Depois da metade, eu já não tinha certeza das coisas que eu tava falando mais. Oi? Galera, voltei. Eu saí porque minha avó me seduziu com suas comidas muito gostosas, e aí eu tive que sair. Mas, gente, continuando. Quando passou a metade dessa parte de matrizes, aí já ficou um negócio meio difícil. Tipo assim, eu já não tinha certeza absoluta das coisas que eu tava falando, entendeu? Tipo, eu sabia, eu achava que era alguma coisa, mas eu não tinha como afirmar, tipo, não é isso e ponto, eu tô certa, entendeu? E aí quando chegou, tipo, nos 75%, assim, de completo, eu já fui mais no chute do que no conhecimento. Tipo, é porque ficou meio difícil. Eu pegava as imagens, eu colocava as imagens pra dançar na minha cabeça, pra se movimentar, pra fazer um malabarismo, uma valsa, um negócio assim. E mesmo assim não dava, tipo, não dava em nada que fazia sentido. Entendeu? Mas ok. Aí pronto, eu acho que eu já falei, né? Eu já falei da parte de semelhança. Pronto, gente, esse é o teste de QI. Aí, o teste de atenção, não faço a mínima ideia de como é que é, porque eu não fiz ainda. Mas o teste de memória é o seguinte. Na verdade, eu não sei se eu posso falar exatamente como é que é o teste de memória, porque tem uma parte do teste de memória que é tipo distratora. E aí, eu não sei, né? Se você for uma pessoa que for fazer, é bom que você vá sem saber qual parte do teste é a parte distratora, né? E assim, sinceramente eu nem sei se todos os testes de memória eles têm uma parte distratora também. Mas, cara, basicamente, ele fala uma lista ou mais listas e aí ele vai te perguntando, tipo, ele fala a lista inteira e aí ele te pergunta o que você lembra. Resumidamente, o teste é isso. Tem outras coisas, mas essa é a parte que vocês precisam saber. E aí pronto. Na parte do teste de QI, ele não falou nada. Na parte do teste de memória, ele falou que a minha memória era muito boa. E até agora é basicamente só isso o que eu sei, assim, do meu teste. Aí, na última sessão, inclusive eu saí desse teste de memória me sinto muito feliz, né? Muito feliz mesmo. Mas ok, aí na última sessão
foi um teste que eu acho que era de velocidade. Eu acho. Porque basicamente tinha uns quadrados, assim, e aí tinha tipo 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Então eram tipo 5, 2. E aí você tem que falar tipo a quantidade de 2 e não o valor 2, entendeu? Aí pronto, primeiro era assim uma página desse tamanho aqui com vários quadrados, tipo 5 quadrados em cada linha. 5 quadrados em cada linha? Eu acho que era. E aí você tem que falar tipo o mais rápido possível. Sendo que, gente, eu falei bem devagar. Ele falou que talvez essa questão da minha demora desse um déficit. Déficit. Essa é uma palavra difícil. Enfim, desse um déficit. Vamos falar assim. Mas... talvez não desse porque, tipo, eu não fiz nenhum erro. Tipo, nenhum erro não fiz. Mas também, assim, não tinha como eu fazer algum erro naquele teste, porque eu falava, tipo, eu já demorava mais pra falar cada quadradinho, porque eu ficava olhando assim, tipo, 2 segundos a mais pro quadradinho, tipo... Você é isso mesmo? Meu cérebro está se confundindo. Entendeu? E, tipo, geralmente a minha primeira impressão do quadrado era certa, mas eu ficava ainda assim, ó. E isso fez com que eu demorasse mais, né? E aí na segunda parte, que era uma parte que uma hora você tem que falar, tipo, 2, 2, 2, 2, 2, 2, você tem que falar o 5, né, que era a quantidade, e outra hora você tinha que falar o valor, né, no caso seria o 2. E aí, tipo, é porque o quadradinho tinha uma borda mais grossa nesse que você tem que falar o valor. Aí, assim, não fiz nenhum erro. E detalhe que entre essas duas páginas completas de quadradinhos, tinha outras 2 páginas de quadradinhos, onde tinha 10 quadradinhos, que era, tipo assim, pra ser um início, pra eu entender mais ou menos o que ia acontecer. Mas, da mesma forma, ele cronometrou a velocidade que eu falava. E, ai, gente, teve uma hora que ele até falou, tipo assim... Repete, repete, repete mais uma vez. Eu acho que ele queria que eu falasse mais rápido, mas assim, meu cérebro, ele não... meu cérebro, tipo, ele não entende muito esse negócio de, tipo assim, rápido. Ele só entende o rápido se for pra correr. Se não for pra correr, tipo, meu cérebro, ele não vai fazer as coisas rápido, entendeu? Porque ele quer que saia perfeito. Porque se não sai perfeito, eu vou me sentir mal. Então, é perfeição acima da rapidez, sempre. Ok, gente. Sim, vou falar dos meus tempos, né? Nesses dois, ó, é porque são primeiro aqui o de 10, aí depois um cheio, depois um de 10, depois um cheio. Nesse primeiro aqui, eu fiquei com 29 segundos. Nesse segundo aqui, eu fiquei com 1 e 2. 1 minuto e 2 segundos. É muito tempo, eu sei, mas enfim, 1 minuto e 2 segundos. Aqui eu fiquei com 32 segundos. E aqui eu também fiquei com exatos 1 minuto e 2 segundos. Sendo que, em tese, esse daqui era pra demorar mais, porque ele era o que você tinha que variar. Uma hora você falava o valor e outra hora você falava a quantidade. Mas, gente, eu acho que... Eu não sei se foi no fim desse último teste ou se foi nesse aqui do meio, mas eu notei que ele tinha um padrão que era pra te confundir. Por exemplo, aqui tinha 2, 2, 2. E aí você tinha que falar 3. E aí depois ele tinha um 3 aqui. Que era pra, tipo assim, você se confundir, você achar que, tipo, que você tinha falado 3 e aqui você confundiu e falar 3 de novo. Ou você pensar, ah, não, é outro número e errar, entendeu? Mas, tipo, eu ficava um tempão olhando assim, então era ok, eu não errava. Sendo que aí eu terminava uma linha. Quando eu ia pra outra linha, o eco das palavras que eu tinha falado na minha cabeça, junto com a minha memória visual, pensava, tipo, eu falei errado. Eu falei errado, mas eu não tinha falado errado, só porque tava confuso. E aí eu pensava que eu tinha falado errado e aí eu voltava pra conferir. Esse tempo de conferir que eu fiz em todas as linhas também me tomou um tempo. Entendeu? Mas enfim, até agora é isso. Eu não sei se eu vou realizar um teste de atenção. Sim, eu tô fazendo outro teste. Que na sessão passada, ele me passou um teste que era de disfunções executivas. Que tinha perguntando lá, ah, não, você deixa as coisas pra última hora, coisa assim. Mas eram, tipo, tava bem claro que era mais em torno do TDAH. Tipo, eram perguntas que estavam tentando rastrear TDAH, até porque era a minha suspeita, né? No caso, é a minha suspeita TDAH, enfim. E aí, sendo que eu fui falar pra ele que eu achava que eu tinha respondido uma pergunta errada. E aí ele, tipo assim, não, mas nesse caso a gente faz um teste mais completo, não sei o quê. Sendo que pela forma como ele falou, eu acho que ele já tava planejando fazer um teste de personalidade mais completo antes de eu ter falado. E aí, tipo, acabou que causou uma coisa com a outra. Mas eu não tenho certeza absoluta disso, mas enfim.
É porque ele já tava com o negócio pronto, assim. Esse povo que já tem um negócio pronto, o teste de atenção não foi uma vida pra conseguir, que nem eu consegui ainda. Então, por que esse negócio aí tá tão fácil? Mas enfim, eu estou ainda respondendo esse teste de personalidade. Porque, gente, são 126 questões. Então, assim, de fato não deu pra responder todos. Eu acho que eu cheguei até a questão 70, mas na prática eu acho que eu respondi umas 67. Teve outras que eu deixei pra responder depois. E aí ele falou que vai me mandar umas escalas por e-mail. Não sei quais escalas são essas, mas ele vai me mandar. E a última sessão, eu não sei o que vai ser. Acho que vai ser o famoso, famigerado teste de atenção, né? Creio que vai ser ele. E depois só tem uma sessão que é com um familiar. Aí assim, eu vou mandar minha mãe, porém eu vou junto com a minha mãe, porque minha mãe pode ter uma visão distorcida das coisas, assim, de como foram. Que basicamente eu acho que ele vai perguntar, assim, de coisas do meu desenvolvimento, de coisas da minha história, como foi minha infância, como foi minha adolescência. Não tenho 15 anos. Acho que eu já falei isso mais de uma vez nesse canal, mas enfim. Mas também não sou velha, entendeu? Eu tenho 18, é isso aí. Mas enfim, provavelmente ele vai perguntar coisas em relação ao meu desenvolvimento no geral. E eu tenho certeza que minha mãe vai responder muita coisa errada. Então, eu não quero que... Entendeu? Ela responda errado. Então eu vou estar lá pra... Se ela falar alguma coisa errada, eu vou falar e corrigir. Enfim, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. Espero que tenha agregado alguma coisa em vocês saber de avaliações neuropsicológicas. Porque eu acho muito legal. E é isso. Tchau. Mas eu acho que... Não, esse vídeo tá muito longo já. Mas quando eu receber o meu resultado, né, e depois da sessão, aí eu conto como foram essas duas últimas sessões, esse negócio das escalas que ele falou, e como que foi receber um laudo que eu nem sei se vai dar alguma coisa, provavelmente não vai dar nada. E talvez eu fale algumas das coisas que vai vir, né, na minha análise. Tchau!